Muito bem. Então, estamos gravando aqui o nosso encontro. Hoje é dia 20 de abril de 2021. Convidar todos e todas aí para participar da oficina, agradecer, né? Estou fazendo aqui o papel de host, né? De anfitrião, né? Em nome da Unicentro, como professor da universidade, para a oficina de fotografia como suporte de autorretrato, uma experiência de fusão entre corpos. Eu tenho alguns recadinhos iniciais, eu vou passar a palavra para as meninas, né? A Andressa Santos, a Eduarda Rafaela Roth, que vão ministrar. Vou lembrar todas e todo, né, o digníssimo, ou são dois. Então, todos os digníssimos que vocês precisam preencher lá o Google Forms para garantir a presença de vocês. Avisar também de novo que está sendo gravada a oficina, né? Então, e depois vai ser publicada essa gravação no YouTube, num link aberto, né? Então é importante todo mundo ter ciência disso. Agradecer aí muito bem a oferta, agradecer muito a oferta da oficina por parte da Eduarda e da Andressa, dizer aí que é uma honra, né? São estudantes do nosso curso, e são estudantes de segundo ano, né? Quer dizer, tudo bem que é um segundo ano engordado, né? Um segundo ano que não acaba nunca, né? Mas ainda é segundo ano, né? E é com bastante felicidade que a gente tem aí com a coragem dessas estudantes para apresentar a oficina e levar aí o desenvolvimento desse curso. Uma oficina é uma coisa bem livre, bem aberta, bem descontraída, então todo mundo aí está convidado para participar mesmo. Acho que vai ser nesse sentido que vai ser desenvolvida a atividade. Vou logo passar a palavra para elas e elas vão conduzir os trabalhos. Muito obrigado, meninas, fiquem à vontade. Eu estou aqui à disposição, tá? De vez em quando eu posso desligar a câmera ou tal, mas eu vou estar aqui na sala escutando vocês. Obrigada, Marquito. Obrigada por ouvir. Então, gente, Pode começar. Vou começar a apresentar aqui. Só um instantinho. A minha internet às vezes pode ser que caia, porque ela tá muito ruim, mas assim, eu tô aqui. Vou tentar voltar sempre. Deus queira que essa internet fique. Então, gente, vou começar a apresentar aqui. A gente vai dar início aos assuntos, mas fiquem à vontade para interromper a gente quando vocês quiserem, tá? A participação de vocês é a principal coisa aqui, tá bom? Então é isso. Esperar a boa vontade aqui do Canvas, né? Para ele abrir. Aí, pronto. Foi só falar mal. Então, fotografia como suporte de autorretrato, uma experiência de fusão entre os corpos. Nessa oficina, trabalharemos o autorretrato ao longo da história, o autorretrato presente na contemporaneidade Instagram, a primeira fotógrafa brasileira, Gioconda Riso, como mexer nos aplicativos Visco, Pixel e PixArt, artista que trabalha com maquiagem natural, tutorial de maquiagem natural e proposta de autorretrato. Então, gente, antes de tudo, de começar a teoria aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vem na cabeça de vocês, nos pensamentos, quando se fala em autorretrato? Se vocês conhecem artistas que trabalhem esse autorretrato, ou, enfim, qualquer coisa. Não sei se porque já estava ali na capa a Frida, mas me veio muito na cabeça a Frida, né? Porque ela fazia pintura de autorretrato, então. Sim, a Frida é maravilhosa. Ela é um dos ícones do autorretrato, na verdade, né? A Isamara ali falou bem clichê o Van Gogh. E bem mesmo, né? Porque o Van Gogh também só praticamente fez bastante autorretratos, né? Até porque ele não tinha dinheiro para pagar modelos na época. Então, saía mais em conta, vamos dizer assim, né? Então, gente,
desculpa. Alguém falou alguma coisa? Eu não escutei. Não, eu ia falar que também, com os artistas que não tinham dinheiro, tipo o Caravaggio, que fazia bastante coisa que era ele, né, também, ou seja, autorretrato. Sim, verdade. Então, vou começar. O autorretrato, ele é abordado no 10º livro de A República, de Platão, e ele basicamente fala que os pintores são enganadores, que trabalham com ilusões e fingem que conseguem reproduzir a realidade e tudo que existe na natureza, distorcendo a percepção da realidade com o uso de espelhos. Essa é a primeira vez que o autorretrato aparece em alguma literatura, vamos dizer assim, né? E daí tem um contraponto, que é o Plotino, que é um filósofo também, mas ele fala que o autorretrato ele não é feito baseado em imagens refletidas em um espelho, mas sim o ato de olhar para dentro de si. Que é uma filosofia que eu concordo, sabe? Porque não é simplesmente a tua imagem, é tudo aquilo que carrega, é tudo aquilo que você tem para dizer, os teus sentimentos, os seus pensamentos e afins. E muitas vezes também a gente vai ver aqui nos exemplos imagéticos que muitos autorretratos têm essa pegada de narcisismo, né? De você se colocar como um ícone, você se colocar como um herói, enfim. Mas também tem também esse contraponto, né? Como o autorretrato, como uma manifestação de monólogo íntimo, revelando a personalidade não só, né? E também os sentimentos, etc. Eu acho que principalmente algumas épocas que passaram a pintura e o autorretrato, como a Eduarda falou, tem esse negócio, né, do ser ícone, que já cabe no ponto narcisista, né, do ser da pessoa. Mas acho que a partir do momento que a modernidade foi chegando, o autorretrato começou ali como compulsão interna e uma manifestação do monólogo íntimo, né, revelando a personalidade, trazendo essa compulsão interna, né, da pessoa, que mostra a sua jornada e mostra também a sua bagagem, de onde veio e para onde vai. E acredito que a cada autorretrato feito, é como se eu mostrasse cada personalidade que eu tenho. Tipo, hoje fiz um autorretrato, amanhã já serei outra pessoa, porque várias coisas passam por mim, né? Então, cada dia uma coisa nova. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para dizer, enfim, qualquer coisa, vocês abrem o microfone, interrompem ou falem no chat. Aqui a gente vai começar com os exemplos. É uma troca. Aqui a gente vai começar com os exemplos imagéticos, né? E como a primeira figura, a gente tem a mão gravada na caverna. E é também, querendo ou não, um autorretrato, sabe? Porque o autorretrato, ele não precisa necessariamente aparecer o seu rosto, né? Essa coisa mais formal, não. Uma parcela do teu corpo pode ser um autorretrato também. Então, é muito interessante que a primeira pintura da história também é um autorretrato. Sim, eu vejo muito como... desculpa, o meu áudio saiu um pouco atrasado, daí às vezes eu acabo interrompendo. Mas eu vejo muito como a gente querer se representar hoje, né? Tipo, hoje a gente pega o celular e tenta se representar através da câmera. Então, e naquela época, como não tinha câmera, era através da tinta, né? Como ele usou alguma coisa para soprar a tinta em cima da mão. Então, a partir daquele momento que ele assoprou a tinta na mão e ficou a mão dele ali na pedra, ele viu a representação dele, assim como a gente vê hoje, tipo, mais avançado, mas é quase a mesma perspectiva. Sim. E daí, como figura 2 ali,
a gente já vai avançando para a Idade Média, né? Onde esse autorretrato ele está presente numa iluminura, onde o padre se autorretratou pintando e terminando a letra R. E esse autorretrato ele tem um significado muito, muito importante, que é de como o artista estava sendo visto naquela época, como um trabalhador, e não só trabalhador para a burguesia e a igreja, né? Então, ele estava se representando, trabalhando, e isso traz um significado e um sentido muito poderoso que o artista individual vive dentro do seu próprio trabalho, porque ele está ali dentro e é responsável por ele. Ali na terceira figura, a gente vê, no terceiro autorretrato, a gente vê o Giotto, né? Que ele trouxe uma inovação no autorretrato, que é ele se auto-incluir numa pintura que foi encomendada, né? Que é o caso dessa que a gente colocou como exemplo. E de um ponto de perspectiva diferente do que era comum, né, para ser retratado. Tipo, ele estava de lado e isso não era comum na época. Ele nessa inovação, ele procurou se retratar de ponto e perspectiva diferente. Uhum. E daí aqui, né, a gente vai começando a entrar no Renascimento, onde o autorretrato floresceu. E os espelhos tiveram uma influência muito importante nesse florescimento do autorretrato, porque era onde os artistas eles podiam ver mais nitidamente o seu próprio rosto, né? E um artista, um pintor, um autorretratista que tivesse um espelho dentro do seu ateliê era reconhecido, digamos assim, né? Era bem visto, demonstraria suas virtudes e seu intelecto por causa dele ter um espelho. E para exemplificar, né, a gente trouxe essa pintura da Márcia, pintando seu autorretrato através do espelho, né, que ela usou, que ela estava usando. Eu não consegui ouvir bem a sua fala, Eduardo, mas eu vou colocar o que eu peguei dessa obra. Na verdade, essa obra vem muito do começo de querer se representar fielmente como a gente se vê no espelho, né? Então, o espelho que ela tinha era do tamanho de um pires, porque na época era muito caro ter um espelho. Então, o que fazia ser um artista top na época era querer se representar fielmente, né? Não sei se você disse isso, desculpa, porque a minha internet está muito ruim, então não estou conseguindo ouvir muito bem. Eu não tinha visto que meu microfone estava fechado, Isa. Desculpa. Não, tá. Você tá usando o celular. Uhum. Só que a imagem de você com o microfone fechado falando é engraçado, só isso. Verdade. Aqui como a gente estava falando, né, desse autorretrato icônico, a gente trouxe como exemplo esse do autorretrato 1. Porque ele se colocou como o rei de Israel, né, que indicava a maior independência e destaque do artista dentro da sociedade. Traz aquela imagem do renascimento, né? Do ser herói, do ser icônico. Essa luz diretamente para ele. Exatamente isso que eles querem representar. Né? Como se ele fosse um ser especial, né? Um ser... Enfim. Aí, na figura 2... esse Lorenzo, ele foi o primeiro artista a escrever a sua autobiografia e a escrever sobre a história da arte, né?
E esse é um autorretrato que ele fez em bronze. Sim. Ah, eu tava esperando. Agora, o autorretrato 3, né, a artista, ela se autorretrata como uma menina jovem, no caso ela tinha 23 anos, mas ali ela parece ter uma fisionomia mais de criança, né, segurando um medalhão ali, no caso. Sim. E, na verdade, não era muito comum ver mulheres retratistas e pintoras, né, em si. Mas essa, em específico, ela apareceu num livro que o Vasari fez, que ele citou 13 mulheres e ela era uma delas, né? O que deu um certo destaque para ela, né? Infelizmente, as mulheres precisam que homens falem sobre ela para que ela apareça de alguma forma, né, na história e tenha um certo reconhecimento. Sim. Agora, o autorretrato 4, ele... Oi? Acho que a Isa ia falar, né? O autorretrato 4, ele fazia... eu acho que sim. Pode falar. Não, eu ia fazer só o comentário, que sempre que eu olho essas cabeças, tipo essa do Lorenzo, eu lembro daquela obra daquele cara que fez a cabeça dele com sangue, sabe? E congelou. Tipo, isso é muito autorretrato mesmo. Sim, nossa! Tipo, eu vou pegar o meu sangue pra fazer o Inclusive, meu. Achei que o lá era um autorretrato, né? O autorretrato 4, ele fazia bastante estudo das mãos e pernas e braços dele para justamente retratar essa realidade, assim, e também se colocar como ícone. Até que ele se retratou com as vestimentas de Jesus Cristo, então já para se colocar nesse lugar lá. Opa, tava o microfone desligado. Ele buscou também, né, esse retrato icônico, essa coisa com a barba e ele olhando diretamente pra você. Um negócio bem, tipo, sabe? E daí, no autorretrato 5, a gente entra numa época em que o artista ele não estava mais dependendo tanto da igreja e dos burgueses para fazer as suas pinturas, né? Então, ele podia fazer o que ele bem entendesse, né? Ele começa a fazer e trabalhar para si mesmo e ele adquire uma fama, né? E daí isso é um pouco problemático, porque daí a, o artista ele começa a ser mais importante do que a própria obra, né? Mas nesse autorretrato 5 em especial, eu percebo uma grande diferença, sabe? Porque ele não tá tão imponente, sabe? O olhar ele já tá mostrando um pouco mais de sentimentos, digamos assim, sabe? As cores são mais. Parece que vem mais do íntimo dele, e enfim. Sim, ele parece mais rígido, né? Tipo, já tem sei lá, uma performática nele, assim, ele já mexe com o corpo, parece que tem um movimento, né? Coisa que nas outras não tem. Eu queria interromper um pouquinho, só queria falar do Rembrandt, porque quando vocês perguntaram de autorretrato, né? Primeiro era a Frida, acho que a Bruna falou, né? E a segunda pessoa que sempre que vem na minha mente é o Rembrandt, porque ele fez muito autorretrato, né? Tem discos que ele fez
torno de 100 ou mais, né? E eu gosto muito de que ele brinca até com o padrão de autorretrato, né? Como vocês falaram, não é só o rosto, mas até quando é o rosto, quando ele era mais jovem, tem alguns autorretratos que ele tá fazendo caretas, que ele não tá num padrão assim, sério, se mostrando como um artista. Ele brinca com as fases da vida dele. E eu acho isso muito legal, né? Porque foge um pouquinho do padrão que a gente vê às vezes nos autorretratos dos artistas. Sim, exatamente. Eu acho que tira um Sim, pouco dessa importância, né? Tipo, nossa, essa coisa, tipo, eu sou eu e eu quero me autorretratar de uma maneira muito imponente, etc, né? Quase que militar, né? Ele foge bastante disso. Aqui no Autorretrato 1, a gente tem do Diego Velázquez, e ele lança um olhar direto para quem está fruindo a obra, né? E isso é bem diferente dos outros, né? E ele também faz aquele esquema de se auto-incluir na obra encomendada. Bem lá ao fundo tem o rei e a rainha, colocando eles em segundo plano, digamos assim, né, na obra. E eu acho muito interessante essa quebra, assim, meio que uma quebra da quarta parede, em que todo mundo tá olhando para você e você fica. É bem interessante de você olhar e ver, né? Tipo, e ele se autorretratando, pintando, parece que ele tá pintando a gente, né? Enfim, brisei aqui. não, eu concordo totalmente. E acho também que é como a família Ariel não olha para ele, é como se ele fosse só mais um trabalhador, né? E ele era, no caso, mas é como se não tivesse muita importância, né? Tipo, aqui para fazer o trabalho dele. Tudo. Opa, desculpa. Sim, e tipo, não colocar o artista num pedestalzão, assim, né? Tipo, nossa, eu sou um artista, mas eu tô aqui fazendo meu trabalho, etc. Daí, no segundo autorretrato, tem o Francisco Goya, que é, de certa maneira, inovador esse autorretrato dele, porque ele finge olhar para o espectador, né? Não, ele finge não olhar para o espectador. E isso não é uma pintura, né? É uma gravura, mas é bem interessante também de a gente observar e ter uma referência, né? Aqui a gente avança já pro período moderno, né? E não sei se a Andressa quer falar. Não, é do século XX, né? Desculpa. Então, primeiro autorretrato. Na verdade, sim, peraí. Perdão, meu irmão tava aqui gritando bem louco. Tá, mas ok, tem que pensar nessa. O primeiro autorretrato é muito. Assim, eu acho muito foda, assim, porque pesquisando e soube que ela tinha uma ligação com o marido dela, mas ela estava tendo uma crise muito forte de identidade e ela viu que não cabia mais naquele relacionamento e aquele relacionamento não servia mais para ela. Então ela decide que iria sair daquele relacionamento e descobrir a sua verdadeira identidade. Ela acaba ficando grávida nesse processo, mas ela manda uma carta para ele falando que não iria ter o filho dele. E aí logo ela faz esse autorretrato e também é a primeira mulher a se retratar nua. Então eu considero muito, muito, muito bom esse autorretrato. Assim, né, que eu sinto. Sim, é muito intrigante, né? O olhar
a forma que ela tá se pintando, a forma que ela tá segurando a barriga, enfim, é bem interessante. E não sei se alguém quer comentar, enfim. Oi? O segundo autorretrato é mais sobre o alter ego, né, do artista. Ele não usava chapéus, mas ele se autorretratava com esse personagem, né, que ele criava. E ali ele retratou a mãe dele, né, que morreu afogada. Ali o 3 também é um autorretrato dele, que também fala justamente, essa maçã remete justamente a, ao pecado original, né, da maçã. Sim, ele é um artista que coloca o anonimato, digamos assim, do artista, né? Porque ele não tá colocando o rosto dele. É uma silhueta, mas uma silhueta muito enigmática também, quase que como se fosse realmente um sonho, né? Uma coisa mais como colocar o artista não num pedestal, mas sim como uma pessoa que sente, que existe, que tá aqui e agora e que tem as suas vontades e enfim. Aí a Frida Kahlo, né, gente? E a quarta Perfeita, maravilhosa. Eu, assim, eu sou muito fã da Frida Kahlo de verdade. Acho que tudo que eu particularmente faço, eu, eu tento buscar uma referência nela, sabe? Porque não só pela história dela e por tudo, mas realmente eu olhando para as obras dela, eu sinto, eu me sinto muito inspirada, sabe? Eu penso nas cores que ela usa e esse autorretrato que a gente trouxe aqui, por exemplo, tinha tudo para ser um autorretrato comum, né? Mas ela coloca uma caveira no meio da testa, né? Num artigo que a gente leu aqui, fala que ela estava pensando muito sobre a lobotomia, que era um procedimento que estava sendo muito utilizado na época, etc, né? Mas acho que cabe muitas interpretações, em né? 1930. Sim. Até a legenda, né, do autorretrato é pensando sobre a morte, né, que não tem nada a ver com a lobotomia, mas com certeza na época devia ter algumas coisas que estavam atravessando ela no momento que aconteceu essa obra. E o que mais me intriga é que nas obras dela, ela coloca o rosto dela como se fosse uma máscara, mas que a partir dessa máscara ela vai criando e ela vai se desdobrando e ela vai caçando e caçando mais coisas, assim, pelo menos é assim que eu vejo, né? Aqui a gente trouxe outro autorretrato dela. Esse autorretrato, cara, o que dizer desse autorretrato, né? Foi bem numa época da vida dela que ela estava se divorciando do Diego, né? E ela se colocou como essa mulher europeia e a mexicana, né? A Frida mexicana e a Frida europeia. E ela tá ali cortando, né, aquela veia, como se ela se desligasse, né, realmente daquela Frida da Europa e que europeia, digamos assim, né, que estava tentando se moldar no mundo do marido para tentar caber, né? Mas, enfim, é como até mesmo se essa outra tivesse meio que adoecendo, né? Porque o coração ele não tá inteiro, ele tá pela metade, enfim. Acho que bugou o seu áudio. É,
me remete também, ela queria, que nem como você falou, né? Ela queria voltar às raízes dela, assim, com todo esses vestidos, né? Ela saindo justamente, você falou, saindo desse mundo europeu que ele estava criando para ela e querendo voltar às vezes que ela sempre quis e sempre teve, querer estar ali, né? E eu me enrolei tudo, mas tudo bem. O segundo autorretrato é sobre o artista. Ele queria retratar essa sua duas personalidades, né? Não duas personalidades. O artigo traz muito como um ser andrógeno, né? Mas o que é mesmo? Mas ele queria se retratar com trajes alguns pontos femininos e alguns pontos masculinos, né? Já porque ele não se identificava, nesse gênero, né, que era passado para ele, né? Era como se ele não era tanto falado sobre o trans, o ser trans naquela época, mas acho que já na cabeça já havia esse debate, né? Que eu não me reconheço nesse corpo, então como eu vou viver assim, como eu vou me retratar assim nesse corpo que eu não me reconheço? Sim, e esse autorretrato, por coincidência com o da Frida, né? Ele também tinha recém terminado com o namorado dele, e ele se pintou como uma pessoa, um ser hermafrodita, que é um símbolo do autossatisfação, digamos assim, né? Ele quis meio que falar, tipo, eu não preciso de ninguém para enfim. E ele tá no inferno, né? Que é como muitas pessoas veem pessoas que estão nessa fase, né? De não se reconhecer naquele corpo e não tá na heteronormalidade, né? São pessoas que vão pro inferno, etc. Pelo menos eu vi, né? Essa é a minha interpretação, né? Mas acho que tem alguma ligação na minha interpretação, pelo menos. Deixa eu ver o que estão falando no chat. Sim, exatamente. Ela se sente muito mais à vontade na cultura mexicana, né? Nas roupas mexicanas, né? Até porque você pode ver que aquela roupa europeia ela é toda cheia de estruturas de ferro e de várias outras coisas, né? Que vão puxando a cintura e puxa para lá. Enfim. Pode falar, amiga. Não, amiga, é que eu fui junto com você depois. Ai, cara, a Isa tem os melhores comentários. Enfim, no terceiro autorretrato, a gente tem o Marcel Duchamp, que ele pinta seu alter ego ali, né? E ele fazia isso diversas vezes, né? Ele se vestia com roupas de mulher, assinava com o nome do seu alter ego, enfim, essa é uma fotografia dele. Eu acho essa fotografia sensacional, assim, o olhar dele sedutor, a delicadeza das mãos, sabe? Tipo, as mãos no autorretrato é uma coisa que sempre me chama muito atenção, assim, particularmente falando, né? Eu sempre gosto de prestar atenção nas mãos, como as mãos estão colocadas. E nessa fotografia, claro, o rosto dele, né, muito icônico, mas as mãos, assim, tocando, é bonito de ver. O artigo traz muito como ele queria retratar como a ficção e a realidade tudo no mesmo autorretrato, mas também pode ser que não era só ficção, eu não sei. Na verdade, pode ser que era ele e ele, né? Duas identidades, e era mesmo. Sim, exatamente.
Aqui a gente já vai partindo para o autorretrato contemporâneo, que eu gosto muito, né? E nesse, o 1 ali, o autorretrato 1, o artista, ele não dá tanta importância para a obra, né? É mais ele performando e o ato dele jogar a tinta, a forma que ele vai estar jogando a tinta naquele quadro, vai ser mais importante que a obra finalizada, né? Então, ele filmava e fotografava todo esse processo e a ação era aquilo que realmente importava, né? E inspirou também alguns artistas a começarem a interagir não só com a obra, né? Mas sim em volta, né? O que gera a performance também nessa época. Sim. A interação com o outro, né? Não só ter uma arte privada, né? Você tá ali, você interage com o seu meio, você interage com as pessoas e você compartilha esse processo. Assim como o Autorretrato 2, que anteriormente desse autorretrato que vocês estão vendo, ele saiu assim como um Frankenstein todo branco, com vários objetos cortantes cantando o hino da Holanda, né? Então, e daí, claro, que ele foi interrompido pelos militares, né? Não podia, de forma alguma. E um dia depois disso, ele resolveu fazer uma documentação dessa mesma performance que ele havia feito, né, ao público, mas ele, né, num local fechado, provavelmente, ele documentou através de vídeos e fotos. E aqui a gente tem uma colagem, né, dessas fotos que ele tirou, e bem impactante, né, a forma que ele se autorretrata. Ele saiu depois disso cantando o hino da Áustria, vestido desse jeito, e performando e gravando. E logo depois ele foi preso, né? E ficou 6 meses preso. Desculpa, gente, eu tinha falado o hino da Holanda, é o hino da Áustria. Desculpa, me corrigindo aqui. No Autorretrato 3, a gente tem o artista, ele se veste como fosse um palhaço, né, realmente. Mas no artigo que a gente leu, disse que ele estava com pinturas de preto, branco, vermelho, enfim. E daí ele chega com 3 baldes de tinta. E daí uma é azul, outra é laranjada, outra é vermelha. E ele escreve essa frase numa tela, né? Que significa eu amo o que eu sou. Quando ele termina de escrever, ele começa a tomar a tinta vermelha, né? Que no caso era molho de tomate, mas enfim. E quando ele não consegue mais tomar, ele joga no corpo inteiro e pula em cima da tela, enfim. E é bem interessante, né? Porque ele foge totalmente da ideia de autorretrato que a gente estava tendo nas, nos exemplos anteriores, né? Sim, ele queria como essa performance fosse um obituário do autorretrato, né? Então ele achava que os artistas que faziam autorretratos já eram defuntos já, então porque ser tratado é exatamente uma crítica aos retratos de forma, eu acho que de forma icônica, né? Que esse retrato heróico. Sim. E o 3 também é uma crítica a isso, né? Que é o iBox, né? Que é eu caixa, e ele se retratou ali nu, dentro de uma caixa com o pênis ereto. E ele também fez algumas obras, uma obra que era sangue dentro da garrafa, Secreções, né, humanas. sim, tudo para já acabar com esse negócio de ídolo ao artista, né? Porque muitos museus até
pegavam pedacinho de mão ou um pedacinho do coração para expor em um museu de um artista. Isso é ridículo. Sim. Aqui a gente tem essa ideia do Narciso, né, no autorretrato, que seria essas esferas de aço inoxidável que a artista estava vendendo, na verdade, né? Então seria uma espécie de performance também. Ela estava ali vendendo, né, uma coisa totalmente inusitada. A gente não, eu, pelo menos, nunca vi, né? Então é uma espécie de performance também que ela faz. E esses autorretratos 3 e 4 aqui me chamam muito a atenção, né? Porque ele pega recortes de várias partes do corpo dele, várias expressões, várias formas dele, né, estar com as mãos, com o rosto, e coloca tudo isso em um autorretrato só, né? E é como se realmente tivesse em movimento essas pinturas. E porque, né, principalmente aquela 4 ali, parece que ele tá entrando num surto, ou enfim, né? Mas me chamou muita atenção a forma que ele se autorretratou também. E também a exposição era combinada com arte digital, né? Então ele colocava algumas luzes, então cada luz que batia tratava ele de alguma forma. Então, e algumas luzes também fazia com que essa obra ficasse inteira do jeito que ela é. Então, ele fazia como se vários eus juntassem em um eu só, né? Sim, exatamente. Agora a gente vai ver alguns repertórios. Não sei se passou. Aqui. A gente vai ver alguns repertórios no Instagram que eu separei aqui para mostrar para vocês. E vai ser uma passada bem rápida, tá, gente? Não vai ter muitas reflexões em cima dos autorretratos. Mas o primeiro que eu trago aqui é o Fábio Sete. Ele fez uma série de autorretratos, estão vendo? Aqui começa. E ele fez uma série com muitos autorretratos. Se vocês quiserem, eu posso passar o link do perfil dele no grupo do Whats. Mas eu peguei um autorretrato em específico aqui para mostrar para vocês. Pra gente ter uma espécie de fruição bem rápida das obras dele. Aqui essa artista, ela geralmente faz autorretratos e o perfil dela é cheio de autorretrato. Então ela meio que pesquisa bastante essa faceta da arte visual, né? Que é um autorretrato dela também. Vocês percebem que não precisa ser necessariamente o rosto, né? Pode ser só uma parte do seu corpo. Esse aqui dela é o que me chama mais atenção. Esse aqui é um autorretrato do Rony, um artista muito, muito maravilhoso. Aqui ele dá algumas dicas, né, de como ele fez esse processo desse autorretrato dele. Essa artista, ela faz mais pinturas, né, mas nesse exemplo ela também traz a fotografia, né? Não é somente pintura, mas também fotografia. Essa mulher aqui, ela se autorretrata desde os 13 anos. E ela tem essa poética bem contemporânea, né? Do autorretrato. Aqui nós temos a Paulina. A Paulina, na verdade, ela é uma artista
brasileira, né? A maioria aqui, na verdade, são brasileiros. E ela já foi várias vezes banida do Instagram, né? Porque ela posta. Ela é uma pesquisadora do Nu, né? Então é totalmente contra as diretrizes do Instagram, né? Uma coisa pecaminosa do Instagram. Mas esse autorretrato dela é muito bom, esse aqui também. Vale a pena dar uma pesquisada no perfil dela também. Muito bom. Confiar no Voo, Confiar no Ninho, autorretrato também da Helena. Essa aqui, a artista, ela procura deformar o corpo dela, né? Antes de tirar, através de várias das roupas, né? E dos detalhes. Retrato. Mais um. Sinto que sou Mar, o nome desse, né? Esse é outro também. A proposta do Nu, né? Esse último aqui da Juliana. Seria mais uma pintura, né? Uma ilustração. Não uma fotografia, mas também vale falar, né? Não sei se alguém quer comentar, enfim, vocês se sentem à vontade. Podemos continuar? Eu não estou conseguindo ver a apresentação, então só me fala que eu posso continuar. Tá no slide da Gioconda. Tá, muito obrigada. A Gioconda é uma das mulheres que a gente se baseou para fazer essa oficina. E a gente se baseou nela porque é uma mulher que a gente viu e se inspirou. Quando ela nasceu em 1987 e ela sempre ajudou o pai dela nos acabamentos e fotopinturas, que na época era preto e branco, então ela ajudava a deixar colorido. Né? Aos 14 anos, ela fez o seu próprio autorretrato com um cachorrinho e ela fez esse autorretrato sozinha, né? O pai dela, olhando isso, ela achou que ele ia ficar bravo, mas ele olhou e falou que ela com certeza ia crescer e dar muito trabalho para ele, e o que acabou acontecendo, porque ela cresceu, teve seu próprio ateliê e foi a primeira fotógrafa em São Paulo. Não sei se já passou para slide. Ela fez algumas retratos de mulheres ricas e nomeadas na época, aquela ali que tá com o ombro mais aberto, sem roupa, digamos assim, é uma Miss, e a gente pode perceber que o foco dela é bastante nos olhos e sempre algum cenário, algum adereço, né, com algumas flores, sempre esse olhar mais feminino, digamos assim, da época para as fotos. E a maioria dos retratos também da cintura para cima, né, o que era inovação naquela época, ninguém fazia isso. Agora a gente vai começar a fazer um tutorial de como mexer nos seguintes aplicativos, né? O Visco, o Pixel e o PixArt.
vou parar de apresentar aqui. Não sei. Posso começar, amiga? Deixa eu só perguntar, Eduarda, Amiga, se você quiser apresentar. Oi? Pode falar. não, é só para avisar todos, qual que é a previsão de vocês até o final, porque tem outras oficinas, quem está inscrito em outras oficinas, né? Como já deu 16h30 aqui, Uhum. tem uma ideia mais ou menos até onde vai a fala hoje? A gente pode deixar essa parte prática para a próxima também. Não, eu acho que sim, a gente começou com uns 10 minutos de atraso, eu acho que de 10 a 15 minutos tudo bem, a gente ia adiantar um Então, pouquinho. hoje, na verdade, a gente tinha programado para apresentar. Tá, então vamos utilizar esses últimos 10 minutos para fazer esse tutorial dos aplicativos, tá bom? Eu vou começar compartilhando aqui. O primeiro aplicativo vai ser o Visco. Ele é mais os efeitos dele são bem legais, assim, pelo menos eu gosto, né? Só um momento que está carregando o estúdio. E ele é bem intuitivo, bem fácil de utilizar. Aqui você clica para editar a foto. Aqui já vai aparecer todos os efeitos, né? Todos os filtros. E você pode também clicar para ser mais prático e você escolher um aqui. Digamos, escolheu esse. Aperta no coisinha. E daí você vai começar a criar, vai dar tudo da sua criatividade. Aqui você vai aprender a cor, tamanho e fonte de letra. E aqui ajustes tanto na diagonal quanto para vertical. E daí você pode também rotacionar essa foto nessa parte. Exposição, você aumenta, diminui aqui. Enfim, como eu falei, ele é bem intuitivo e você vai editando conforme a tua criatividade mesmo, né? E só para avisar que ele é um aplicativo pago, né? Mas se vocês forem aqui e utilizarem essas partes que são pagas, por exemplo, esse HSL, vocês podem editar da maneira que vocês quiserem e daí tirar um print, né? Vai perder um pouquinho a qualidade, mas não tanto assim também. E dá para usar tranquilamente. Enfim, esse é o primeiro aplicativo, ele é bem intuitivo, não tem nem muito o que falar. O segundo é o Pixar, né? E daí você seleciona a foto que você quer editar. Nesse aplicativo também tem a opção de você cortar a foto onde você quer, né? E rotacionar, enfim. Aqui é a parte que eu mais gosto, na verdade. Você vai clicar em tocar para adicionar outra foto e a partir daqui você pode ir adicionar outra foto por cima, né? Fazer uma colagem. Aqui tem vários modos que você pode usar. Assim, assim, né? E daí você pode ir construindo várias. Por exemplo, aqui tem várias mãos, né? Em uma imagem só. Enfim, vou deixar assim porque eu gostei. Aqui nos ajustes, a exposição. Você vai do muito até para o pouco. Enfim, aqui também é bem intuitivo, é a mesma coisa que aquela outra parte. A luminosidade aqui também. Alto contraste. Contraste automático eu não costumo usar muito, né? Mas porque você pode fazer com o teu próprio jeito, enfim. Aqui, por exemplo, você pode dar essa desfocada na imagem.
E, por exemplo, você vai tirar uma foto nu, né? Você não quer que apareça todos os detalhes, você dá uma desfocada, enfim. Aqui é suavidade, você pode selecionar pontualmente onde. Ah, não, aqui, esse não ainda. Mas esse é para suavizar o foco. Não gosto muito, mas enfim. Às vezes quer, né? A nitidez é boa também para quando a tua câmera não consegue captar todos os detalhes. A nitidez ela dá esse suporte, né? Esse respingo você vai escolher uma parte só para ficar colorida, né? Por exemplo, só essa parte, só aquela parte, enfim. E daí aqui é mais para você escrever em cima da foto, aqui também. E esses efeitos, eles são. Tem alguns que são bons, tem alguns que não são tanto, né? Esse aqui dá um clima mais diferente e tal. Aqui você pode fazer uma sobreposição que já existe, né? Você não precisa pegar e do zero uma foto para fazer uma sobreposição. E aqui estilizar, que daí tem os efeitos de pincel, enfim. E aqui borda e texto, que eu não uso muito. Mas é isso. São aplicativos bem bons que vocês podem estar utilizando para fazer os seus autorretratos. É isso, né? E daí, por exemplo, a gente tinha mais algumas coisas para fazer, como a maquiagem natural, né? Mas E não também sei agora. autorretrato, né? Mas agora, como a gente estourou o tempo, acho que a gente pode deixar para aula que vem. A gente deixa essa parte mais prática para a próxima aula, né? Daí a gente vai aprender sobre a maquiagem natural, que seria com as plantas, né, e a cola, e a proposta do autorretrato, que, como conclusão dessa oficina, a gente vai fazer uma exposição online através do Instagram, né? Então, Sim. como a gente não tem muito tempo para desenvolver a poética e tal, a gente já meio que já criou uma poética que seria essa dos corpos em fusão com as plantas, né? No caso, colar as plantas no corpo. Deixa eu perguntar, tem que preparar alguma coisa para o próximo encontro? Tem que estar com. É para todo mundo participar? Tem que estar com o celular? Como é que vai ser isso? Então, a gente preparou já. Hoje a gente tinha preparado umas folhas. Ó, eu, por exemplo, aqui peguei algumas folhas em casa, do jardim. E também a cola, né? Eu tenho cola de cílios. Mas caso alguém não tenha e pode fazer um experimento no seu rosto e ver que não acontece nada, dá para usar a cola normal, né? A cola escolar. Branca. Tá, deixa eu Cola entender, branca. porque eu não sei. Então, assim, a ideia é cada um, na sua própria casa, fazer um autorretrato colando pedaços de plantas a uma parte do corpo. Necessariamente o rosto ou não? Não. Ok. A maquiagem seria no rosto de começo, né? Depois seria a proposta de autorretrato, que daí seria toda uma envoltura em volta do autorretrato. Sim. E não necessariamente precisa colar, né? Você pode ter algum jeito de fixar, apoiando, sei lá, amarrando, não sei. Se alguém não tiver uma cola de cílios ou não quiser colar com cola tenaz, né? Pois é. Acho que vai, sei lá, vamos ter que deixar assim meio que livre, né? Porque vai de cada um que se sente assim. Minha identidade vai ser essa e pronto. Legal. Então todo mundo tem que estar meio que já preparando alguma
algum material de folhagem e tá com o celular preparado para fazer isso, é isso? Isso. Beleza. E qual que é o serviço do próximo encontro? Quando é que vai ser? Vai ser depois de amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma Linka. plataforma. Beleza. Sim. Alguém queria fazer algum comentário, uma dúvida? Fique à vontade, pessoal. Eu fiquei pensando muito no que a Isamara falou, e acho que é pertinente mesmo. Percebem? Eu não sei se vocês percebem, basta acabar um relacionamento que xuxa de selfie, né? Parece muita selfie na timeline da pessoa, né? Acho que tem que substituir as fotos de casalzinho, né? Então, não sei, talvez seja um bom começo aí para. E é legal que você perguntou, Eduardo, no começo, né? Tipo, o que você pensa quando fala de autorretrato? É legal, quando você fala em português, automaticamente os exemplos que todo mundo deu, ou deram, foram exemplos históricos, né? Frida Kahlo, Rembrandt, só o Velázquez e tal. Só que assim, é porque em português a gente não usa a palavra em português para chamar selfie, né? Porque selfie é isso, é autorretrato, né? E talvez se essa oficina fosse dada nos Estados Unidos, a pessoa não ia fazer essa relação com a história, né? Porque o termo é o mesmo, né? O selfie é um autorretrato, né? Então é muito louco como nas redes sociais a gente não usa o termo autorretrato porque tem uma aura, né, mágica, né? Olha, o autorretrato é uma coisa dos artistas mágicos, mitológicos, do passado heróico, né? E selfie não, selfie é nossa, que é corriqueira, do dia a dia, nós que somos bosta e tudo mais, né? Então, na verdade, é o mesmo termo, né? Só que a gente usa em inglês até para tirar a aura, né? Para se sentir mais à vontade com o termo. Então. Mas é isso. Eu vou encerrar aqui então a gravação. Espero que todos possam retornar aí no próximo encontro, então. Tchau, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. A gente ficou na parte mais teórica hoje, né? Mas na próxima, vamos mais para a prática. Beijos. Ok, tchau. Gosto muito de uma prática.